E nosso vídeo 4, gente, olha só que legal. Bem-vindo aqui ao canal da Profacrica. Obrigado por prestigiar meu trabalho. E de novo eu vou pedir para que vocês escrevam aqui se faz sentido, se não faz. Deixa seu like, compartilha com quem vocês acharem que vai se beneficiar com isso. Meu objetivo é compartilhar meu conhecimento, o que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu vou aprender ainda. E essa série de Excel antes do básico foi inspirada numa pessoa, a Bia, não sei se eu já falei disso em outros vídeos, mas foi na Bia, que é uma pessoa que não sabia nada de Excel e que eu precisava dar um mínimo para ela antes de começar a solicitar planilhas elaboradas, tá? Aí ela foi procurar Excel básico, mas aí ele já começava um pouquinho mais avançado, eu não. Aqui no canal eu tô comecei do zero mesmo, antes um pouquinho do zero, ensinando inclusive como salvar e tudo mais. E o motivo de usar o Excel, quando você deve usar e quando não deve. E agora no vídeo 4, a gente tá dando continuidade a um assunto que foi finanças pessoais, né? Não é minha expertise, finanças pessoais, mas é um assunto que eu escolhi porque todo mundo vai se identificar, porque todo mundo tem boleto para pagar. Então, é uma forma de ajudar vocês, inclusive, a se planejarem aí, a montar a planilha de vocês a partir do conhecimento adquirido aqui, tá? Então, já aprendemos a lógica do Excel, que é por linha e coluna, né? A1, A, B2, que é sempre coluna linha, para dar o endereço. Aprendemos a formatar tabela para ela já ficar bem bonita, já. Aprendemos a colocar segmentação de dados, filtros, inclusive no vídeo anterior eu coloquei segmentação de dados mais avançada. Aprendemos a colocar uma soma automática, a chegar na porcentagem, a formatar os números, colocar bordas, desculpa. Aprendemos principalmente como organizar essas nossas ideias, né? E eu quero sempre começar com vocês daquilo que a gente precisa para depois ir para o Excel. Então, eu tenho feito tudo com mapa mental, então vocês vão ver o mapa mental de hoje. Eu sempre inicio a aula com o vídeo, né, com o mapa mental. E vocês vão reparar muito eu falando em vez de vídeo, falar aula, porque eu sou professora e é assim que eu conduzo, tá? Tô no mundo SAP, sou consultora funcional, analista de sistemas, mas também sou pedagoga e trabalho na educação corporativa e no mundo SAP desde 2007, inclusive aqui no canal tem vídeos sobre automação SAP. E para quem quer começar na carreira SAP, tem inclusive uma playlist que eu falo sobre conceitos, tá? Então agora vamos parar de enrolar e vamos para a tela que eu vou ensinar para vocês. Soma C, ou seja, colocar um critério para somar. Então pensa assim, eu tenho várias linhas que eu coloquei de gastos de moradia. Então eu coloquei lá, luz, água, telefone, tudo isso faz parte do grupo moradia. Eu quero que ele some tudo, me dê o total e ainda me dê o percentual de quanto que eu tô gastando com moradia. Porque na aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu como colocar o percentual, mas linha a linha. Agora eu quero por grupo. Então eu quero colocar uma condição, que é o soma C. Vamos aprender a copiar as coisas na horizontal e colar na vertical, que é o transpor, tá bom? E vou ensinar, para começar, eu vou abrir colocando todas as fórmulas, as mais básicas, né? As fórmulas mais utilizadas. Somar, dividir, multiplicar, média, mínimo, máximo. E vamos também conseguir identificar e pintar de vermelho o gasto que a gente se excedeu, né? O gasto maior, pra gente ficar bem atento a isso, tá bom? Pintar de acordo com alguns critérios. Bora pra tela, sem mais delongas. E de novo, gente, tem que fazer sentido para nós todos, para mim e para você. Coloca o like, dá o like, deixa o comentário e compartilha, tá bom? E outra coisa, hein? Tem muita gente que não se inscreve no canal, não consigo entender. Vê o vídeo, mas não se inscreve, a grande maioria. Então, quer prestigiar meu trabalho, quer me ajudar a fazer com que isso continue? Faça isso, se inscreve e dá um like, tá bom? Vamos pra tela. Vamos lá, gente, nosso vídeo 4 aqui. Vamos aprender bastante aqui de
de Excel para a gente conseguir montar nossa planilha aqui de gastos. Eu acho que do jeito que tá, você até consegue já ir colocando e já dá para usar, né? Mas a gente vai melhorando. Eu acho que se eu pudesse indicar para vocês, se eu pudesse dar uma sugestão peguem todas as despesas de vocês e comecem a lançar nesta planilha, porque vocês vão vendo onde é melhor ajustar ou não, e aí vocês vão vendo se o meu exemplo faz sentido para você ou não, e de repente você coloca uma dúvida aqui nos comentários perguntando se dá pra gente fazer isso ou aquilo, e eu, quem sabe, eu consigo aqui explicar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso mapa mental, que é a nossa forma de nos organizar, né? Então o que a gente já viu até agora, pessoal? Então nos vídeos anteriores a gente viu copiar, colar, salvar, renomear planilhas, vou usar, e tudo isso que a gente já foi vendo, a gente vai fazer de novo, só que aí eu faço um pouquinho mais rápido. Qual que é a lógica toda do Excel, que ele trabalha por coluna e linha, né? Por que a gente usar a tabela e não ficar formatando sozinho, né? Então, que aí ele já entende como um todo. Aprendemos a usar autossoma, selecionando tudo e colocando lá no íconezinho de somar. Colocar uma lista suspensa, validar os dados de forma avançada, né? Se eu escolher moradia, ele me traz as coisas de moradia. Se eu escolher transporte, ele me traz os dados de transporte. Um cálculo manual da porcentagem, nós fizemos por item, por linha, né? Um percentual. Então a gente sabe que para calcular um percentual de um gasto, você tem que ter o total do gasto e o valor do gasto sozinho. Então você divide o valor do gasto. Normalmente, quando eu aprendi assim, divide o menor pelo maior, que você vai ter o percentual. Mas aí é muito decoreba, né? Então você vai pegar o valor da despesa, dividir pelo total das despesas, você vai ter o percentual que ele representa. Aprendemos a nomear os intervalos, né, em formato lá de tabela. E agora, o que a gente quer ver? Deixa eu tirar o meu. O que é importante esse ponto aqui? O que a gente quer ver? Eu quero ter um relatório que me mostre todas as despesas e eu quero que ela some por grupo. Então, quanto que eu gastei com moradia, quanto que eu gastei com transporte, quanto que eu gastei com saúde. Eu quero que ela me dê o percentual desse grupo, não o percentual daquela linha, mas o percentual do grupo. Eu quero que ele some tudo que é moradia e me dê o percentual. E eu quero fazer isso todo mês, para eu sair comparando, para eu poder olhar onde eu estou gastando mais. É isso que eu quero. Então, a gente tem que pensar no que a gente quer para a gente saber como que vai montar a planilha. Aqui a gente está crescendo junto, estamos, né, pensando junto. E o que a gente vai aprender hoje para a gente ir encontro aí a esse objetivo, que é o que eu quero ver, né, que é o painel geral de todas as despesas, tá? Então, nós vamos aprender hoje. Pensar o que a gente, no que queremos, né? Isso que eu tô falando para vocês. Eu vou dar um overview de todas as fórmulas para ficar mais fácil para vocês continuarem. Até então eu só falei da autossoma e do porcentagem, mas eu vou falar um pouquinho mais de fórmula no geral. Transpor os dados copiados da horizontal para vertical e da vertical para horizontal. Então eu tenho uma lista grandona lá em cima no cabeçalho, eu quero colocá-la toda uma embaixo da outra. Nós vamos aprender o soma C, que nada mais é do que verifique se o grupo é moradia. Se for moradia, soma. Aí dá um total da moradia. Verifica se tudo que é transporte soma para mim. Então a gente chama de soma C. Então some se for moradia, some se for transporte, tá? E aí a gente começa o nosso mini painel, que eu tinha tentado fazer na outra aula, mas a gente não conseguiu, porque a gente não tinha aí, o vídeo foi ficando muito grande, né? Então a gente não conseguiu, tá bom? Então vamos lá na tela do Excel aqui, pra gente começar. Antes de mais nada, eu quero falar como que eu faço para usar essas fórmulas. Eu já aprendi na outra aula aqui que eu posso fazer uma autossoma aqui. Ó, gente, isso aqui tá filtrado. Deixa eu vir aqui, ó, não tá filtrado não, desculpa. Então, eu lancei poucas despesas, lembra? Depois a gente vai colocar mais para vocês verem. Então, aqui eu selecionei tudo e vim aqui no autossoma.
Mas se você vier na célula, vocês vão ver que tem uma fórmula. Então, tudo que a gente faz, começando com o sinal de igual, é uma fórmula. Então, assim, se eu quero somar, eu tenho vários jeitos. Eu posso vir aqui, ó, colocar igual esse mais esse mais esse. Posso ir colocando assim, ó. E dou um enter, ele me dá um total. Deixa eu abrir aqui, eu posso fazer isso. Ou eu posso colocar aqui igual, soma, abro parênteses, coloco, seleciono todo o meu intervalo, fecho parênteses, dou enter, ele vai somar tudo isso daqui. Ou eu posso, por exemplo, na coluna, eu posso vir aqui, ó, dou um alto soma, ó, ele já selecionou, então ele fez soma E2 a E8, que dá no mesmo. Ou eu poderia também colocar igual, soma, e escrever E2 até E28. Esse até são os dois pontos, que dá, opa, é que aqui eu coloquei, esse carinha entrou, né? O E2 até E28, ele tá somando daqui até a 28, não é a 28 que eu quero somar, é E8, tá? Por isso que ele deu esse monte aí, E8. Tá bom? Então, existem vários jeitos de fazer fórmula, mas todas elas começam com o sinal de igual. Na subtração, então a soma tem a soma. Na subtração, não tem, eu posso começar, se eu começar com o sinal de igual, repara que aqui muda, ó, tá? Eu posso vir aqui, ele me traz vários tipos de fórmula, ó, tá vendo? Soma C, as mais utilizadas. Eu posso vir aqui em mais funções e procurar mais, mas eu vou fazer na mão. Então, eu vou fazer assim, subtração, eu quero quem menos quem? Eu quero esse menos esse, por exemplo. Tá? Então, como eu fiz um maior menos um menor, ele deu um valor negativo. Eu quero esse menos esse daqui. Para fazer a divisão, gente, eu posso usar o div. Opa, eu posso dividir esse por 2, por exemplo. Opa, desculpa, igual a esse dividido por 2. Quando eu coloco dividido por 2, ele fica fixo. Ou eu posso usar assim, ó, esse dividido por esse daqui, por exemplo. Tá? Lembrando que esse aqui é o formato do número, porque tá aqui assim, mas eu poderia colocar como percentual, como número, e assim vai. Mínimo e máximo. Eu quero saber, igual a mínimo, eu quero o valor mínimo de todos esses aqui. Opa, min, igual a mínimo. Mínimo, ó, é o menor valor. Eu quero o máximo, igual a máximo, abro parênteses, seleciono, eu preciso dizer para ele qual que é o lugar da onde que ele vai tirar o mínimo e o máximo. Percentual, gente, quando você faz esse cara dividido, por exemplo, que é o menor por esse aqui, esse totalzinho aqui, se eu clicar aqui, ele vai ser o percentual, tá? Aumentando aqui opa, deixando aqui. Eu posso colocar quantas casas decimais eu quiser. E a média? Se eu quiser tirar a média simples, tá? Desses caras aqui, ele deu que a média é 11.200. Se eu pegar esse cara aqui que tá aqui, ó, pegar o total e dividir pela quantidade de registros, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também eu ia chegar em 11.200, tá? Então, esses aqui, pessoal, são as regrinhas básicas, assim, para você começar a trabalhar. Vai ter fórmulas mais avançadas. Hoje, por exemplo, a gente vai aprender a soma C, tá? Então, vamos lá para a nossa planilha aqui de janeiro, tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje? Deixa eu voltar para o meu mapinha. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai pensar no que a gente quer? Então, vamos voltar lá. Então, o que eu quero? Eu quero aqui no painel, eu vou apagar esse painel que eu tenho aqui, para a gente começar aqui do zero, tá? Eu quero nesse painel aqui, eu vou fazer só para um mês, certo? Eu vou colocar os meses. Aqui eu vou colocar meus gastos.
Aqui eu vou colocar meus gastos e aqui na horizontal eu vou colocar os meses. Eu vou colocar assim, janeiro, fevereiro, mas hoje a gente vai colocar só para um. Posso fazer isso. E aqui eu coloco todos os gastos e ele vai me dando o que são os gastos. Ou eu posso, como eu estou tendo uma visão só de um mês, eu vou fazer assim, janeiro, e o percentual que isso aqui representa no total. Eu quero também saber qual que é o mínimo e qual foi o máximo, ou seja, qual foi o valor que eu mais gastei. Então, aqui eu quero pôr as minhas despesas. Eu vou vir aqui em janeiro, eu tenho todas essas despesas, esses grupos aqui, certo? Então, vou pegar aqui, vou copiar esses grupos, vou colar lá, ou eu vou vir aqui no meu grupos, que eu quero ensinar um negócio para vocês, eu vou copiar, ele tá na horizontal. Eu vou vir aqui, se eu vier aqui no colar, der um enter, ele vai colar assim, eu não quero. O que eu quero? Eu quero copiar e eu quero colar diferente, ó. Se você vier aqui, ó, ele vai ter a opção transpor. Então, você consegue tirar da horizontal para a vertical, tá? Então, ele ficou aqui. E agora é que tá o pulo do gato para você pegar e vir aqui e somar tudo que é moradia, somar o que é lazer, o que é imposto. Eu vou lançar aqui mais umas linhas aqui no meinho para a gente repetir o mesmo grupo. Então vamos lá, eu vou colocar moradia, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu quero colocar aqui de moradia, eu vou gastar aqui IPTU, gás, que mais que tem aqui? Aqui luz e água, eu quero gastar aqui com água. Então, a data aqui, eu posso colocar a mesma para todo mundo, isso aqui por enquanto eu não vou me preocupar. Aí aqui eu vou colocar o valor, eu gastei 150 de IPTU, 120 de gás, 400 de luz e 200 de água, tá? Então, você concorda que aqui, se você pegar só o que tem de moradia e você selecionar, ele vai mostrar aqui embaixo, ó, 1.870. Mas eu não quero, eu quero poder toda hora inserir uma linha aqui no meio, que é só clicar aqui, botão direito inserir, e colocando valores, e eu quero que aquele painel vá sendo alimentado. Então, lancei todos os meus gastos, eu vou colocar aqui mais lazer aqui, vou colocar mais alimentação e só. Então, aqui eu vou colocar valores aleatórios, tá? 200, 250, vou puxar aqui, não vou me preocupar aqui com o valor. Aqui vou pôr 120, 130, vou puxar aqui. E aí ele tem aqui, vamos colocar aqui restaurantes, hortifruti, tô gastando bastante de hortifruti, né? Então, tudo isso aqui foram os meus gastos. Se eu vier e selecionar, vier aqui, vir no filtro, pedir só moradia, eu vou ter aqui. Eu consigo selecionar aqui e eu vejo que dá 1.870. Se eu vier aqui pegar só alimentação, eu vou ver que tem 1.590. Mas eu não quero ficar fazendo isso toda hora. Eu quero que ele me monte num painel. Então, vamos lá, vamos montar o nosso painel com soma C, tá? Eu vou vir aqui, tudo que é moradia, então eu vou colocar igual, soma C, ó, ele já aparece aqui pra mim, deixa eu aumentar aqui pra vocês enxergarem melhor. Aqui, então venho aqui, igual, soma C, aí ele tá pedindo aqui, ó, qual que é o intervalo e qual que é o critério. Então, eu quero que ele some um intervalo determinado com um determinado critério. Então, eu vou voltar aqui em janeiro. Então, eu quero que ele pegue esse cara aqui. E qual que é meu critério? Que ele seja igual a moradia, porque é o nome daquele lá. E depois, eu quero que ele some quem? Eu quero que ele some essa coluna aqui. Fecho meu parênteses e aqui ele somou 1.870. Vou colocar aqui em reais para vocês verem direitinho. Então, vamos repetir aqui. Vamos aumentar essa
Opa, dou um Ctrl Z aqui que ele volta rapidinho. Então aqui, ó, o que eu fiz nessa fórmula aqui? Quando tiver presa a fórmula, a célula, você dá um S. O que eu fiz? Eu tô pedindo para ele somar tudo que tiver naquela coluna que seja igual a moradia, tá? E a coluna que tem os valores. Então deu 1870. Se eu fizer aqui igual, vou fazer mais uma, soma C. O que ele quer que eu some? Eu venho aqui, eu quero que você veja esse cara aqui, tudo que for, ponto e vírgula, tudo que for igual a, deixa eu ver se é transporte, e quem eu quero que ele some? Esse cara aqui, dou Enter. Aqui ele tá trazendo transporte, mas era lazer, então é só eu apagar aqui, ó, lazer. Depois eu ensino um jeito mais fácil. Lazer, vou pôr aqui reais. Se eu puxar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar tudo igual. Por quê? Porque o lazer, como tá entre aspas, ele fica fixo. Porque ele é texto, ele fica fixo. Então, o que eu posso fazer? O resto ele puxou direitinho, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui. Lazer eu vou trocar por alimentação. Aqui tá errado, alimentação, tá com R, ó. Alimentação, aqui eu vou colocar investimento. Aqui eu vou colocar impostos e taxas e assim sucessivamente, tá? Até ele me trazer todos os valores. Mas eu tenho um outro jeito, mais fácil aí. Então, deixa eu apagar esse aqui. Vamos lá, colocar igual, soma C. Quem eu quero que ele some? Quem eu quero que ele veja primeiro? Eu quero que ele olhe essa coluna, então eu clico na coluna para ele olhar tudo. Porque se eu selecionar da A1 a 2, ele só vai olhar essas duas. Então, eu quero que ele olhe aqui. Qual que é o critério que eu quero? Ó, eu quero que ele seja igual a esse aqui. Aqui não está escrito moradia? Então, eu quero que ele seja igual a esse aí. Em vez de eu escrever moradia, eu falo que eu quero que ele seja igual ao A2. E quem eu quero que ele some? Sempre separando por ponto e vírgula. Eu quero que você some esse cara aqui. Então, fecho parênteses, dou Enter. Então, repara que deu no mesmo, ó. Só que eu não pus nada entre aspas. Então, se eu puxar agora, ó. Vamos puxar. Ele vai colocar A3, A4. E quem é que tá na A2? Moradia. Quem tá na A3? Lazer. Quem tá na A4? Alimentação. Então, fica bem mais fácil. Eu vou ficar repetindo esse conceito de soma C, até cair a ficha de vocês. Eu sei que pode ser um pouquinho complicado. Aqui, eu posso colocar um autossoma, que ele vai somar tudo aqui. E esse cara, agora vamos conferir, para ver se dá 1870 mesmo. Vamos lá ver. Tudo que é moradia. Vamos ver, seleciono, vem aqui embaixo, 1870. Tudo que for alimentação. Tá dando 1590. Vamos lá ver se tá certo. 1590, tá? E agora eu quero saber o percentual disso em cima do meu gasto total. Então, se eu pegar esse cara e dividir por esse, eu tenho um percentual aqui, ó. 15% eu tô gastando com moradia. Só que eu não posso puxar, porque se eu puxar, ele fica mudando para, ó, aqui ele estava dividindo por B10. Aqui ele achou que eu ia dividir pelo próximo, ele fez B11, B12. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que fixar a célula? Então eu coloco um cifrão entre as letras, dou Enter, agora eu posso puxar que ela fica fixa. Então ele sempre vai dividir por B10. Tá? A soma disso aqui tem que dar 100%. E a soma disso aqui tem que dar o total que tá dando aqui. Você vê que tá dando. Então, olha só, agora, olha que legal. Eu vou mudar lá esse valor de 1870. Eu não mexo aqui porque aqui é fórmula. Então, eu venho aqui e lanço mais um valor. E chegou mais uma despesinha aqui, que é só o que chega, né? Vou inserir linha aqui. Vou colocar aqui com a moradia. Opa, coloquei lazer. Vou colocar moradia. Vamos pôr que eu gastei com outros. Eu não sei o que é. Vou colocar 1.500. Vocês vão ver que lá no meu painel já vai ter mudado para 3.370 e já vai ter 24%. Então, eu não posso ficar mexendo nesse cara. Uma outra coisa legal, mínimo e máximo. Eu quero saber
qual que é o mínimo e qual que é o máximo, né? Desses valores aí. Só pra gente matar a curiosidade, ó, mínimo. Qual que é o mínimo desses caras aqui? É o de 1.300, que é quem? Investimento. E o máximo, vamos ver. Vamos ver o máximo. Seleciono aqui. Fecho parênteses. Tudo que abre tem que fechar. É o 3.370, que é esse aqui. Outra coisa legal, muito boa de fazer, vou repetir depois. Isso aqui não tem muito sentido, mas eu vou selecionar. Eu vou selecionar esses caras aqui. E eu vou vir aqui em formatação condicional. E eu vou pedir realce das células que for igual a, eu venho aqui embaixo, igual a valor máximo. Por quê? Porque eu quero saber quem é esse valor máximo. Eu quero que pinte de vermelhinho quem é que está com o valor mais alto das despesas. Vamos lá? Olha lá. Pintou aqui. Então aqui eu já vou saber. Então se por acaso mudar esse valor aqui, vamos porque ele vai ser o menor agora, tá? Vou apagar aqui, vou colocar 150, 100, vou apagar aqui, vou pôr 50, você vai ver que ele vai diminuir bem lá, ó. Agora, a moradia tá 1.500. Quem tá mais alto? O lazer. Vamos lá de novo. Agora eu vou pegar o lazer aqui. Tudo que for lazer, vou diminuir. Vou colocar R$50. Vamos lá ver o painel. Ó, o lazer já não é mais o maior. É esse aqui. Então, é dinâmico. Isso que é legal, tá? Depois a gente vai aprender a pintar tudo isso daqui bonitinho. Vou só deixar isso daqui sem formatação nenhuma. Vou tirar tudo que é borda. Vou tirar tudo que é cor. Vou colocar um pretinho básico. Vou diminuir aqui as fontes. E vou tirar o negrito. Vai ficar assim, tá? E aqui eu posso vir aqui, seleciono isso daqui, coloco uma formatação de tabela para ficar, ó, ficou tudo preto, preto no preto, acaba ficando, não dá para ver, então eu vou pôr um branco aqui. Esse aqui eu vou pôr descrição. E nisso já vai tomando forma aqui, a gente vai conseguir fazer gráfico, tudo. Logo, a gente vai fazer para fevereiro, para março, para abril, para maio, para junho, e aí vocês vão ter uma ideia geral de todos os seus gastos, tá bom? Aí a gente vai trazer, claro, as receitas também. Aqui a gente está pensando que a gente tem muito mais gasto, como todo mundo, mas eu acho que eu já dei coisa demais por hoje. Vocês estão vendo que vocês estão ficando bem no avançado já, tá? Até a próxima. Coloca nos comentários se vocês querem alguma coisa. Tenta fazer esse exercício usando as despesas de vocês mesmo, sabe? Separa tudo, pega o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito e começa a lançar. Aliás, esse é o primeiro exercício quando você vai fazer um curso de finanças, tá? Aqui, meu curso é de finanças, meu curso é de Excel básico, tá? Aliás, antes do básico, tá? Com algumas pitadinhas de avançado. Beijo grande, espero o like de vocês, curtidas, comentários, compartilhamentos, para ver se faz sentido para nós dois, tá bom? Para nós duas. Obrigada.